Paz do Senhor, queridos. Seja muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo, presbítero Ubiraci Silva. Estamos dentro de uma temática falando sobre as mulheres desenroladas da Bíblia, abordando o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos de número 1 a 7, como também os versículos de número 8 aos versículos de número 37, quando estamos falando sobre o contraste entre as mulheres desenroladas da Bíblia. E nós estamos observando que uma é enrolada e a outra é desenrolada. E fazendo esse contraste, nós estamos tecendo o comentário. Estamos de início abordando a temática, aplicando-a à mulher do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7 do segundo livro dos Reis, tendo-a como uma mulher enrolada. Uma mulher que não tem uma história própria e sim a do seu marido, a dinâmica de desenvolvimento dela é muito limitada. Todavia, nós estamos observando a maneira com que Eliseu desenvolve esta mulher nos planos sagrados. Ela que tem uma história de valor do seu marido, mas não sua própria. Então Eliseu começa a estimular algo na vida daquela mulher, pondo-a a pensar. Nós observamos que ela era tão enrolada que ela não conseguia pensar em outra coisa a não ser nos seus problemas. E quando nós pensamos muito nos problemas, acabamos por ficar dentro deles enrolados, porque o escritor aos Hebreus nos mostra que há embaraços, não só o pecado, mas os embaraços. Então, às vezes, se encontram-se pessoas enroladas na sua vida, nas atividades, em algumas partes dos seus problemas. Como tal, esta mulher tinha um grande problema, porém, como já deixamos claro em evidência, de que haveriam outras possibilidades de solução para aquele problema. Primeiro, mostrando a possibilidade de que ela poderia manter-se de fato como escrava, ou seus filhos, até o ano do jubileu, ou o ano da liberdade. E assim, tendo carta de alforria, de libertação para os seus filhos posteriormente, caso ela quisesse entregar os seus filhos para se tornarem escravos dos seus credores, conforme a lei de escravatura da época. Nós também observamos de que existia uma possibilidade de penhoras, e enfim, dentro da sua própria casa, em terras, e o que ela viesse a ter para sanar ou solucionar a dívida. Por isto, quando ela vai ter com Eliseu, Eliseu logo questiona: que posso eu fazer pela senhora? O que te posso fazer? O que posso te ajudar? Em que? Como podemos solucionar este problema? Capítulo 4 e o versículo de número 2. Que te hei eu de fazer, diz Eliseu, colocando-a a pensar, como quem diz assim, então vamos buscar juntos uma solução. O que é que eu posso fazer? Se a senhora não pode, eu muito menos, mas vamos pensar juntos como solucionar este problema. O que eu posso fazer pela senhora? Falar ao rei? Buscar um meio de solução? Nós observamos que era uma possibilidade que Eliseu poderia, então, aplicar para a solução daquela mulher, e ele não fez, levando-a a pensar. Então, dentro desse contexto, ela pensa e, em automático, Eliseu, mais uma vez, faz outra questionação. O que é que a senhora tem em casa? O que é que você tem em casa? Para juntos solucionarmos a dívida ou o problema. Então, ela sequer consegue enxergar ou ter uma visão de que é possível solucionar o problema da dívida buscando outros meios. Então Eliseu estimula ela a pensar em como poderia ser solucionado ou resolvido o problema. Ela não foi atrás de Eliseu para que ele executasse um milagre, muito pelo contrário. Ela foi à busca de uma solução prática porque assim estava habituada a viver sob os cuidados do seu marido, que infelizmente contraíram uma dívida e que acabara por ficar sobre a sua responsabilidade. E aí abre um parênteses para que nós possamos compreender que, por vezes, as catástrofes e as situações ou circunstâncias difíceis nos ensinam a crescer. Deus quer nos fazer crescer, Deus quer que nós venhamos a desenvolver, coisa que esta mulher até então não tinha desenvolvido a sua própria vida, a sua própria história, e agora nós observamos de que ela é forçada a buscar desenvolver a sua vida e não viver apenas como uma viúva cujos filhos estão prestes a ser levados como escravo. Então Eliseu faz duas perguntas, e essas duas perguntas de Eliseu são pertinentes. Primeiro ele diz: que te hei eu de fazer? Que te hei eu de fazer? O que é que eu posso fazer pela senhora? Segundo ele diz: o que é que a senhora tem em casa? Pedindo para que ela averiguasse dentro das suas possibilidades o que poderia ajudar para solucionar a dívida, para quitar a dívida. Então ela automaticamente responde: a tua serva não tem nada em casa.
ela dá uma vista grossa, uma vista rápida em tudo que tem e percebe que nada se compararia ao valor da dívida. Então ela diz, a tua serva não tem nada em casa. Mas dentro desta perspectiva, ela levada a pensar, estimulada a pensar, então ela automaticamente desenvolve um pensamento de algo de valor que ela tem dentro da sua casa. E ela descobre, ela aceita, eu tenho em casa, sim, senhor profeta, eu tenho em casa uma botija de azeite que foi deixada pelo meu esposo. Quem sabe o azeite era aquele que ele utilizava nos ofícios, ou no seu ofício de profeta, para quando necessário for enviado ungir alguém, então ele tinha isso de reserva em sua casa. E ela percebe e diz, a tua serva não tem nada. E ela se lembra, a não ser uma botija de azeite. Então, o profeta leva ela ao segundo patamar. Nós queremos dizer que para se tornar uma pessoa desenrolada, ou para que esta mulher viesse a ser desenrolada, ela tinha que atingir pelo menos 3 patamares que Eliseu estimula ela a assim executar, a desenvolver. Primeiro, no que diz respeito a pensar, somos seres pensantes, Deus nos criou para pensar, tal como criou Adão, e dando a ele a possibilidade de colocar nome em todos os animais para estimular aquilo que é racional, um ser pensante, e tal como o qual Deus assim ainda trabalha nas nossas vidas e levou esta mulher neste primeiro patamar. Vamos pensar, coloca a cabeça para funcionar. Quer ser desenrolada? Quer resolver o problema? Para pensar. Começa a colocar a mente para funcionar, porque Deus vai iluminar, Ele vai acender a iluminação divina que o Senhor há de trazer e você vai conseguir enxergar a solução para o problema ou o caminho para tal. Então, é necessário ter três qualidades necessárias que Eliseu desenvolve na vida desta mulher. Primeiro, pensar. Segundo, projetar. Terceiro, executar. Então, no que diz respeito a esta temática, para que se tornasse ela uma mulher desenrolada, ela teria que aprender a pensar, precisaria aprender a projetar e a executar o projeto. Então, Eliseu faz isto na vida desta mulher. Ele leva a pensar, ele leva a projetar e ele leva ela a executar. Então, ela aprende a pensar, ela aprende a projetar e ela aprende a executar. São 3 fatores importantíssimos na vida.